Boa noite a todos. Que toda essa paz que nos envolve, toda essa energia de amor, desde que nós chegamos aqui na Casa Emmanuel Bento, continue nos envolvendo. E que nós possamos levar, ao retornar aos nossos lares, às nossas jornadas, muito dessa energia, muito dessa vibração de amor. E eu quero começar a noite fazendo uma pergunta para cada um de vocês. O que viestes buscar aqui hoje? O que você veio buscar aqui? Porque nesse começo, desde que a gente entra aqui, os emissários do Mestre Jesus estão nos perguntando isso. Em algum momento, o Mestre vai chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, e vai te perguntar: o que queres que eu faça? E é importante que eu saiba exatamente o que eu vim buscar aqui. Mas para que a gente comece, eu quero colocar uma música para a gente pensar enquanto a música está tocando e a gente se conectar com esse Mestre e pensar exatamente o que eu estou buscando aqui, o que eu estou realmente buscando aqui.
Eu acho que o que a gente mais encontra aqui é a dor da gente que serena quando a gente ouve aquele mestre falar aos nossos espíritos. Então, na noite de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os puros de coração. E está no Sermão do Monte, que diz exatamente isso: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas qual o sentido de pureza do coração? E se nós formos buscar em Provérbios 4, diz assim: sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E em Salmos, no Salmo 51, tem uma passagem que Davi diz o seguinte: cria em mim, Senhor, um coração puro. E essa passagem de hoje, do capítulo 8, é exatamente sobre isso. Como é que nós trabalhamos para tornar os nossos corações mais puros? E aí assim, a gente pode ouvir com muita certeza quando o Mestre chega e nos pergunta: o que queres que eu faça? Que o nosso coração está preparado para esse Mestre, para esse Jesus. E não adianta a gente limpar, né? Eu digo sempre o seguinte, que coração puro não é aquele que mais se limpa, é aquele que menos se polui. A gente vem aqui numa casa maravilhosa dessa, recebe todas essas bênçãos, toda essa vibração, toda essa energia, se sente sereno, se sente calmo, mas ser cristão na casa espírita é fácil. O que o Mestre nos pede é que sejamos ali, depois que a gente passa pela porta. E é ali que está o nosso trabalho, de buscar manter esse coração mais limpo, não deixando que ele se polua com sentimentos inferiores, com vibrações negativas, não deixando ser poluído por tudo aquilo que pode estar nos cercando nesse momento. E mais especificamente na noite de hoje, nós vamos no capítulo 11, no item 11 desse capítulo 8, que diz assim, fala sobre os escândalos. E a passagem de Mateus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E quando a gente toca nesse assunto, todo mundo começa a lembrar de um monte de coisa que a gente vê na televisão, que a gente ouve, né? Escândalos. Mas Jesus nos falava do mundo material ou nos falava ao coração, ao espírito? E a época de Jesus, se alguém estivesse fazendo algo errado, mas não fosse um escândalo, não chocasse a sociedade, as pessoas, tudo bem. Se ninguém soubesse o que você está fazendo de errado, tudo bem. Não era um escândalo. Ninguém viu mesmo, né? Ninguém ficou sabendo. E hoje? Como será? Será que nós ainda pensamos assim? E aí é Jesus que vai conversar com a gente, né? Será que se eu estiver fazendo algo que não é bom, algo de errado, mas se não tiver ninguém vendo, tudo bem? Jesus nos fala a esses escândalos internos, a esse escândalo escondidinho aqui dentro, aquilo que a gente faz no dia a dia, que como não vai chocar porque ninguém está vendo, ou ninguém vai ouvir, eu faço. E não são grandes fatos, são coisas corriqueiras, coisas do nosso detalhe do dia. Por exemplo, algumas coisas e vocês vão lembrar de outras.
Se eu paro meu carro naquela vaga que está reservado a pessoas com necessidades especiais, e eu paro só um minutinho, é rapidinho, ninguém está vendo, eu desço, faço o que eu tenho que fazer, volto. Ninguém viu, mas você sabe que fez errado. E aí a gente vai pegar tantas outras coisas. Você manobrou seu carro no estacionamento de shopping e, por descuido, por imperícia, deu uma encostada no carro do lado e você olhou que riscou ou amassou. O que você faz? Se você olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém olhando, você vai embora? São desses fatos aqui escondidinhos dentro da nossa consciência, do nosso coração, que Jesus se dirige. Eu sei que fumar faz mal para mim, a minha família está pegando no meu pé, eu não posso fumar. Aí o que eu faço? Vou fumar escondidinho. Está enganando a quem? Então, quando a gente pensar no escândalo que Jesus diz, não é só esses grandes que a gente vê por aí. Ele fala ao nosso coração. O que é que nós fazemos para buscar o coração puro? Para não alimentar essas aparências. O que realmente eu estou fazendo para me elevar espiritualmente? É disso que Jesus nos fala. Uma interpretação talvez um pouco mais próxima desse ensinamento de Jesus. O que é o escândalo? O escândalo é aquilo que causa um tropeço, que causa um embaraço para outro ou para você. É algo que você faz que vai causar mal para você mesmo, para o outro, ou mesmo para o planeta onde nós estamos encarnados nesse momento. E quanto nós fazemos disso? E aí é para cada um pensar mesmo. Quanto que eu jogo de lixo para fora da janela do meu carro, porque não tem ninguém vendo? Aqui dentro, o escândalo se instala, que você está fazendo mal a você, a sua consciência. E algum dia a gente vai ter que acertar isso. Então, esses detalhes, essas coisas miúdas que a gente faz e acha que ninguém está vendo, é que nos afasta da pureza do coração. E para alcançar a liberação das consequências dolorosas, porque nós sabemos que nós estamos semeando, mas vamos colher. Não tem como não colher. A semeadura é absolutamente livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos que nos preocupar muito e muito com os pequenos escândalos que nós temos aqui dentro de nós. Aquelas coisas que nós fazemos e quando nós estamos fazendo algo que não é bom, nós sabemos sim que não é bom. A gente sempre sabe que não é bom. E o mestre diz que o escândalo é consequência do mal, ou seja, de um mau pensamento, de uma má vibração, de uma má atitude. E nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda tem uma vibração mais intensa. Eu estou trabalhando para quem? Para a minha evolução espiritual, junto àquele mestre, eu tenho que trabalhar pelo bem. Mas eu tenho que trabalhar pelo bem começando por mim, por aquilo que eu tenho dentro de mim. E a gente se escandaliza com as coisas. O Emmanuel tem uma frase que diz assim, quanto às nossas posturas: aquilo que me incomoda tanto no outro é algo que eu ainda tenho dentro de mim, que eu ainda não resolvi aqui dentro, que eu ainda não retirei aqui dentro. E aí nós usamos algumas frases, vê se vocês lembram de alguém que fala esse tipo de coisa.
Que roupa escandalosa que aquela mulher está utilizando. Que postura. Aquela família briga tanto. Você viu o escândalo que tem naquela família? O que mais que a gente fala de escândalo? Quanto mais a gente fala de escândalo, por que que a gente aponta o escândalo no outro? E não vamos olhar para dentro de nós para saber. Nossa, mas aquela família agora, esse modelo de família que tem ali, isso me agride a minha maneira de ver a vida. Isso é um escândalo, ter famílias com essas formações que tem hoje. Por quê? Porque eu coloco todo o meu preconceito, toda a minha intolerância lá em cima e aponto para o outro. Sendo que aquilo que eu estou emitindo, aquele pensamento que está tão arraigado em mim, está fazendo um mal enorme para o meu espírito. E eu digo que o maior mal que nós temos hoje no planeta, nós estamos encarnados, se chama intolerância. Eu sou intolerante com o outro porque o outro não tem a cor da pele igual a minha. Eu sou intolerante com o outro porque o outro tem uma religião diferente da minha, porque o outro torce para um time diferente do meu, porque o outro tem uma família diferente da minha. E essa intolerância está exatamente na raiz de todos os vícios, como diz o Livro dos Espíritos. Está no nosso egoísmo, no nosso orgulho, porque nós nos consideramos melhores do que o outro. Então, cada vez que eu estou emitindo essas vibrações, esses pensamentos, eu estou causando pequenos escândalos aqui dentro. E é disso que o Mestre nos fala. No livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma passagem ainda que o Emmanuel nos fala sobre aquilo que a gente faz escondido, aquilo que a gente faz sem que ninguém veja, e depois quando alguém descobre, alguém vê, a gente usa uma frase que é assim: foi uma tentação. Sei que alguém já deve ter ouvido isso, né? Aí eu fiz isso porque eu fui tentado a fazer isso. Como se Deus criasse um espírito para ficar ali atrás do poste, esperando você passar e falar assim: não, hoje eu vou tentar esse aqui. E aí a gente chega no que Emmanuel diz, e olhe muito bem nessa frase. Emmanuel diz o seguinte: ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Podemos estar no mundo de provas e expiações, com um monte de escândalos, com um monte de coisa errada acontecendo, mas isso só vai me atingir se eu me afinar com isso, se eu deixar que isso se conecte com o meu coração. Porque senão a gente vai, né, naquilo que o Chico dizia. O Chico dizia o seguinte, que muitas vezes a gente faz a oração do Pai Nosso e diz no final: não nos deixe cair em tentação. E o Chico dizia que a gente fala isso torcendo para a tentação alcançar a gente, muitas vezes. Porque eu me sintonizo, eu me afino com aquelas coisas, e isso vai chegar até mim. E como é que eu faço isso? Como é que eu trabalho isso? Eu quero contar uma historinha muito singela, mas para a gente pensar na vida. E essa historinha acontece num galinheiro. Final de tarde, as galinhas estão se recolhendo. Uma delas, muito respeitada no galinheiro, só tinha apenas brancas, sobe no puleiro. Vocês já viram galinha no galinheiro? Elas começam a passar o bico assim, né, para se, não sei o que eles fazem com aquilo.
E quando ela começou a se catar, como a gente chama no interior, uma peninha branca saiu e caiu no chão. E essa galinha era muito respeitada, mas era muito brincalhona. E aí ela fala em voz alta: lá vai uma pena. Parece que quanto mais eu me cato, mais bonita eu fico. E ela falou isso por brincadeira. Mas no puleiro de baixo, tinham duas galinhas, ouviram aquilo, e uma falou para a outra assim: não vou dizer o nome, mas aqui tem uma galinha que quer tirar as próprias penas só para ficar mais bonita. Se eu fosse um galo, a desprezaria. Ela comentou com a do lado. Só que em cima do galinheiro tinha uma família de corujas, e as corujas ouviram aquela segunda comentada da outra. E aí a mamãe coruja já bateu asa e saiu para contar, e contar o seguinte, que uma das galinhas esqueceu completamente que é uma boa conduta, tirou todas as suas penas e deixou que o galo a visse. E quando ela comentou isso com a outra coruja, duas pombas que estavam muito próximas saíram comentando que havia uma galinha que tinha tirado todas as penas só para se mostrar para o galo, e com certeza ia morrer de frio. E a conversa foi passando adiante, Aí, no pombal, já se falava que duas galinhas tinham arrancado todas as penas para chamar a atenção do galo, que haviam pego um resfriado e tinham morrido de febre. Quando a conversa chegou no galo, já eram 3 galinhas mortas. E era uma história tão terrível que ele falou assim: eu não posso guardar isso para mim, isso não pode ser minha culpa. Aí ele chamou os morcegos e falou assim: olha, eu não tenho nada que ver com esse negócio. Contem essa história por aí, mas eu não tenho nada com isso. E a história foi passando de galinheiro em galinheiro. No último galinheiro já eram 5 galinhas mortas, que tinham tirado todas as penas para se mostrar qual delas tinha emagrecido mais para o galo. Todas morriam de paixão por ele, né? E começaram a brigar e se bicaram tanto umas às outras que acabaram se matando. Essa história chegou na galinha branca e ela não lembrou da pena. Mas como ela era uma pessoa respeitável, que tinha uma imagem a preservar, ela reuniu todo o galinheiro e falou que esse tipo de galinha tinha que ser desprezada, porque causaram um escândalo. Vejam, essa historinha nada mais é do que as famosas fake news que nós tanto ouvimos falar, que nós tanto compartilhamos, que nós tanto divulgamos. Só que quando a gente faz isso, quando eu estou multiplicando as histórias sem pensar na consequência, sem pensar se vai fazer mal para alguém, se vai fazer mal para mim, para quem vai fazer mal, quem vai ser atingido, eu estou alimentando o sentimento que alimenta os escândalos. E aí vamos voltar a Jesus, que diz assim: ai do homem por quem o escândalo venha. Será que eu faço isso? Será que eu compartilho tudo que me mandam e, opa, que absurdo isso, como é que uma pessoa pode fazer isso? E já mando para frente? Eu estou fazendo que nem a galinha, que nem a coruja, estou fazendo a mesma coisa, só estou compartilhando aquilo que faz mal. Só que se eu estou compartilhando, eu estou me sintonizando com esse tipo de sentimento. Então, vamos pensar bem, quando a gente fala assim, como é que pode 2 pessoas do mesmo sexo viverem juntos? Como é que pode essa família ser desse jeito? Quando eu estou fazendo esse tipo de julgamento, de apontar o dedo, eu estou alimentando dentro de mim o pior dos sentimentos. Eu estou gerando dentro de mim aquilo que me faz mal,
que o mestre diz que são os escândalos escondidos. Nós somos muito bons para apontar o escândalo exterior. Mas como é que eu vou corrigir isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta que diz assim: como é que eu me melhoro, né? Como é que eu procuro? Só tem uma maneira, só tem um caminho: autoconhecimento. Será que eu me conheço mesmo? Ou eu vivo com a aparência que todo mundo me vê? Lembrem-se de uma passagem de Jesus com a mulher adúltera, muitas devem ter lido isso, que foi trazida uma mulher adúltera a Jesus, porque a lei determinava que ela fosse apedrejada. E os anciões, os homens que estavam ali perguntaram assim: e aí, o que a gente faz com ela? A lei determina que ela seja apedrejada. Eles queriam questionar Jesus se cumpria a lei, ou se cumpria o que ele falava, pregava de perdão, de amor. E o que fez o mestre? Segundo a passagem, Jesus simplesmente abaixou-se e começou a escrever na areia. E não se sabe o que Jesus escreveu na areia, mas quando ele olhou para os homens e falou assim: quem dentre vós não tiver cometido nenhum erro, atire a primeira pedra. E por que os homens foram embora? Porque se Jesus olha nos nossos olhos, ele vê o que tem aqui dentro. E aqueles homens sabiam o quanto eles já tinham feito de coisas erradas e o quanto aquilo pesava. E tem gente estudando até hoje o que é que Jesus escreveu na areia, mas isso não importa. Mas tem um simbolismo importante aí, que é o seguinte: quando você escreve na areia, o vento do tempo costuma apagar. Então nada do que nós fizermos de errado será eterno, mas eu é que tenho que mudar. Eu tenho que me conhecer e fazer o seguinte: isso não é bom, isso que eu penso, isso que eu falo ou isso que eu faço, eu tenho que mudar. E quando eu busco a mudança, o vento apaga aquilo que eu não estou escrevendo bem. Agostinho, Santo Agostinho, diz isso: conhece-te a ti mesmo. E ele dizia que todos deviam praticar o que ele fazia, que ao final do dia, ao encostar a cabeça no travesseiro, eu deveria me questionar se eu não tinha faltado no dever com alguém.
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E o que eu peço a Deus e peço a Jesus é que nos ajude, nos ilumine, nos dê força, para que nós possamos vencer a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas vibrações, para que nós possamos deixar fora de nós toda a vibração inferior, o sentimento ruim que possa estar ainda circulando nesse planeta. Porque eu me conhecendo, eu sei o que pode mudar em mim. A minha reforma íntima começa por eu olhar para dentro. E quando eu olhar para dentro e eu encontrar aqui dentro Jesus, Ele vai olhar nos olhos de vocês, de cada um de nós, vai chegar bem próximo do seu ouvido e vai perguntar para você: o que queres que eu faça? Isso que nós viemos buscar hoje aqui, conversar com Jesus e ouvir dele: o que queres que eu faça pela tua vida nesse momento? Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.